Rádio. Doutor Marcos Galvão, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Eu espero não errar o nome, né? Mas o nosso tema de hoje é Síndrome de Meniere. Rapaz, o importante é a gente se comunicar. Então eu errei. Na verdade, a gente chama de Síndrome de Meniere. Meniere. Né? É um médico francês, acredito que seja, se eu não me engano, francês, que foi quem primeiro descreveu a doença e aí a doença ganhou o nome dele, né? A síndrome de Meniere é uma doença do labirinto, certo? É uma doença do labirinto, consequentemente é uma doença que o carro-chefe dos sintomas dela é a tontura, né? Aquela tontura rotatória, muitas vezes associada à náusea ou vômito, que vez ou outra a gente discute e conversa sobre aqui no programa. E o que é que provoca a doença de Meniere? Dentro do nosso labirinto existe um líquido chamado endolinfa. E o Meniere acontece quando esse líquido começa a ter um aumento, começa a ocorrer um aumento da pressão dele dentro do labirinto, né? E a gente ainda não sabe bem explicar por que esse aumento acontece, mas parece ser por uma hiperprodução do líquido ou por uma dificuldade em drenar o excesso dele dentro do labirinto. Com isso, o labirinto começa a ficar chateado, vamos dizer assim, por esse problema lá dentro e começa a vir os casos. E o Meniere, como o nome diz, síndrome, uma síndrome na medicina, é um conjunto de sinais e sintomas que levam a gente a desconfiar de uma doença, de uma determinada doença. E a Meniere, ela tem esse conjunto, tontura, zumbido, perda de audição geralmente flutuante, às vezes o paciente sente, às vezes não, e a sensação de uma pressão dentro do ouvido. Então, quando o paciente reclama da tontura e vem associado a esses sintomas, a gente desconfia de Meniere, né? Geralmente em um ouvido só, certo? E o grande problema do Meniere é que com o passar do tempo, essa perda de audição vai ficando cada vez pior. Ela é uma perda progressiva. E pode chegar ao ponto do paciente ter a necessidade de usar aparelho auditivo naquele ouvido afetado para poder ouvir melhor, né? E outra coisa que acontece com a Meniere é que no início a gente sente muita tontura e com o passar dos anos, que essa tontura é em crises, então o paciente passa períodos sem sentir nada e de repente ela ataca. Com o passar dos anos, a tontura vai embora, a gente deixa de sentir, em torno de 5 a 15 anos, e fica a perda de audição para ser acompanhada e tratada. Então, se você tem uma tontura que cursa com perda de audição, que vai e volta, uma pressão dentro do ouvido e zumbido, você pode ser uma pessoa portadora da doença de Meniere, da síndrome de Meniere, e deve ser acompanhada e tratada para evitar uma perda de audição maior no futuro. Então a síndrome de Meniere, ela leva essa perda da audição? Isso, ela leva a uma perda de audição, geralmente em um ouvido só, né, que a gente chama de unilateral, no decorrer da doença, né? Com os anos, cada crise a audição tem uma tendência a ficar piorando com o tempo. O ouvinte pergunta se existe tratamento, tratamento e exame para saber dessa síndrome? Na verdade é assim, quando a gente fala de uma síndrome na medicina, dificilmente a gente tem um exame que comprove aquela doença. O que se faz normalmente é fazer uma biópsia da região afetada e essa biópsia revelar lá as alterações patológicas que a doença provoca. No caso da Meniere, a gente chama de hidropsia endolinfática, um nome bonito aí, que é o substrato patológico dela, né? E por que a gente não faz isso? Para dizer se o paciente tem ou não. Porque fazer uma biópsia do labirinto significa retirar o labirinto do paciente. Então, eu ia deixar ele surdo e mais tonto ainda. Por isso que a gente seguia pelos sintomas. E existem exames que a gente faz para todos os pacientes, o ideal é que a gente peça, que comprovam a alteração do labirinto.
Então, se eu tenho um exame que comprove a disfunção do labirinto, e essa disfunção cursa com a plenitude aural, que é a sensação de pressão, o zumbido e a perda de audição, juntando as peças do quebra-cabeça, eu digo que é Meniere. O ouvinte pergunta aqui, quando sentimos todos esses sintomas que você falou e vem aquelas famosas estrelinhas na visão, seria também assim? Pronto. Isso aí já tem um detalhe, né? Na medicina a gente tem uma coisa que chamamos de diagnóstico diferencial. O que é o diagnóstico diferencial? É um paciente que tem uma dor na barriga, é o sintoma dele. O diagnóstico diferencial é quais as doenças que podem provocar essa dor na barriga. Problema de vesícula, problema no fígado, problema no intestino e por aí vai. Então, um dos diagnósticos diferenciais da síndrome de Meniere é a migrânia vestibular, né? Migrânia vestibular é um tipo de doença do labirinto que vem associada à enxaqueca. Então, se eu tenho esses sintomas, tenho esses brilhinhos na vista, que a gente chama de aura, e muitas vezes isso ocorre juntamente com uma dor de cabeça forte de um lado só, a gente pode desconfiar, por exemplo, de uma migrânia vestibular com os sintomas muito parecidos com da doença de Meniere, da síndrome de Meniere. Tem cura? Olha, a gente não consegue falar em cura, certo? É uma daquelas doenças do labirinto que a gente não pode dizer que cura o paciente. Existe um controle muito bom, principalmente quando a gente institui para o paciente uma dieta pobre em sódio, certo? Então é para evitar sal. E existe uma medicação chamada beta-estina, que é muito conhecida, a gente usa muito em outras doenças do labirinto, que parece ter um efeito razoável no controle da doença de Meniere. Eu disse parece porque os estudos não são taxativos. Em alguns pacientes a gente tem uma resposta muito boa, em outros não. Mas basicamente o acompanhamento é dieta com pouco sal e o uso da medicação, principalmente nos períodos de crise. O ouvinte conta que você falou tudo o que ele tem, né? Certamente com relação a sintomas, e sente que tem água no ouvido. Acontece principalmente quando ele se levanta. Pronto. É também uma... É um forte indicativo. Essa questão de parecer que tem água no ouvido, a gente traduz como aquela pressão que eu falei aqui. Tontura, zumbido, perda de audição e pressão dentro do ouvido. Então, essa sensação de água pode estar relacionada exatamente à questão da pressão. E vindo associada aos outros sintomas, é um forte candidato à doença de Meniere. Então, merece ser avaliado. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, que está aqui lhe mandando um forte abraço. Diz que o Dr. Marcos é um anjo de Deus colocado na terra. É nossa querida secretária de saúde de São Fernando, é de Kátia. Eita, Kátia gosta muito das participações aqui do panorama, viu? Recentemente eu estou tendo um contato muito de perto com ela, porque a gente está discutindo o acompanhamento de um paciente que é parente dela, e a gente está muito de perto. Eu conheço a Edicate há muito tempo que ela é nossa paciente, vamos dizer assim. Um abraço, Edicate. Forte abraço para ela também. Tudo dando certo, né? Graças a Deus. Tem pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Danta, bom dia, doutor. Eu gostaria de saber, porque eu tenho uma neta de 8 anos. Ela sente que tem um problema no ouvido esquerdo, que não escuta. E ela é diabética. Será, doutor, que esse problema é devido à diabetes? E aí, doutor Marcos? Pronto. Puxando para o tema da gente, 8 anos não é uma idade muito comum para iniciar os sintomas de Meniere. Meniere, geralmente, os sintomas começam quando o paciente está adulto jovem, certo? Uma criança de 8 anos com uma dificuldade para ouvir em um ouvido só, a gente desconfia muito de cera no ouvido, certo? É a primeira coisa que vem na cabeça do otorrino. Será que o ouvido dessa criança não está obstruído com cera, né? Então merece ser examinada. Mas é uma criança que tem diabetes. E a diabetes dela nessa idade deve ser diabetes tipo 1, que é um tipo de diabetes que ele geralmente já requer uso de insulina. É uma doença que começa muito cedo, já em crianças e por aí vai. E diabetes pode ser um fator de risco para a perda de audição. Então, a gente tem o paciente diabético
ele tem um comprometimento da circulação e dos nervos, que podem atingir os nervos e os vasos sanguíneos do ouvido e fazer com que esse ouvido sofra e provoque perda de audição. Geralmente a gente espera que isso aconteça nos dois ouvidos. Como o dela é em um ouvido só, pode ser que seja um pouquinho de cera e nada mais. Tem perguntas? Bom dia. Bom dia. Me diga uma coisa, a labirintite vira mal de Alzheimer? Labirintite vira mal de Alzheimer? Não, são duas doenças diferentes, né? A doença do labirinto, ela é um problema do labirinto, que é um órgãozinho que fica dentro do nosso ouvido interno. E o Alzheimer é uma doença cerebral, é um tipo de demência que não tem muita relação. Pacientes, às vezes, que têm Alzheimer também têm tontura, mas são duas situações diferentes que podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Em alguns casos, a síndrome de Meniere ela é confundida com a labirintite? Na verdade é assim. A síndrome de Meniere é um problema do labirinto. Labirintite é outro problema do labirinto. Na verdade, a gente acaba usando muito o termo labirintite para se fazer compreendido, para se fazer entendido, porque é um termo que todo mundo conhece e é habituado a ouvir e a falar. A labirintite é uma inflamação do labirinto, provocada por uma infecção bacteriana ou às vezes viral. A doença de Meniere é outra doença do labirinto, certo? Entendido. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor, porque eu tenho uma coceira nos dois ouvidos, na verdade. Só que eu uso cotonete, não sai cera, não sai nada, é só aquela coceira. Todos os dias eu tenho uma coceira enorme, que pode ser. E aí, doutor Marcos? Coceira no ouvido, geralmente é um probleminha que a gente chama de eczema. O ouvido fica com a pele ressecada, descamativa, a gente vê como se fossem umas casquinhas saindo, e coça para perturbar o juízo de qualquer cristão. E uma coisa que você não deve fazer de jeito nenhum, que qualquer pessoa que tem coceira no ouvido não deve fazer, é usar o cotonete. Porque jamais. Coceira em qualquer parte do corpo, quanto mais você coçar, mais ela coça. Então, o eczema é uma doença de pele, é uma dermatite, como caspa do couro, como dermatite seborreica, caspa do couro cabeludo, que acontece no canal auditivo. O ideal, a partir de agora, é que a senhora evite coçar com qualquer objeto, inclusive com cotonete. É uma doença que a gente também não admite que ela vá ser curada, mas que ela tem um controle facílimo, contanto que o paciente seja avaliado, tenha o diagnóstico e comece a usar o tratamento. Outro diagnóstico diferencial para a questão da coceira no ouvido são os fungos, que essas épocas do ano onde a umidade da gente aumenta um pouquinho, são muito comuns. Então a senhora merece ser examinada, né? Deve ser examinada para ver qual o motivo dessa coceira e começar a tratar. Mas se a senhora abandonar o cotonete, no instante ela melhora. Tem mais perguntas? Bom dia. Marco Dante, bom dia, doutor Marcos. Doutor Marcos, é Ana aqui da Boa Passagem. Essa semana eu passei os 3 dias com a dor no meu ouvido. Aí não tinha quem olhasse se era alguma espinha no ouvido, alguma coisa. Aí eu sei que o senhor vai brigar. Eu passei Vic e melhorou, ficou bom, entendeu? Mas eu queria saber, eu deveria ir ao médico para fazer uma avaliação, para saber que dor era essa. Era uma dor tão grande, chega doía do lado de fora do ouvido. Bom dia. Será que ele vai brigar? Bom dia, minha amiga. Não, brigo não brigo nem com minha mulher, imagine com a dos outros. Vic, você sabe que é um tratamento universal, né? Vic serve para tudo. Minha mãe não dorme sem uma latinha de Vic embaixo da rede da cama. É impressionante. Olha, essas dores de ouvido, principalmente aquelas dores que acontecem quando a gente comprime aqui por fora, geralmente são inflamações do canal auditivo. Pode ter sido uma espinha que inflamou realmente aqui no canal. Seria interessante que a senhora fosse vista durante o sintoma, durante a dor, onde a gente poderia avaliar e esclarecer melhor qual seria o problema. Vou lhe sugerir que, se essa dor começa a se repetir, a senhora realmente procure o otorrino para ser avaliada. Mas pode ter sido uma espinha, pode ter sido um pouco de água que entrou, um machucado na hora que a gente está até coçando o ouvido com a unha.
pode acontecer, inflamar e doer bastante. Tem perguntas, nossa amiga Fátima Medeiros, lá de Jardim do Seridó, Fátima pergunta, doutor, eu queria que você falasse mais uma vez as doenças que provocam dores na barriga, porque não consegui ouvir direito, e aí? Minha amiga, foi só como é que eu digo a você? Um exemplo que eu dei, porque eu não entendo muito de barriga, não. Na verdade, eu disse assim, que uma dor na barriga pode ser provocada por um problema na vesícula, no fígado, no intestino, na própria parede abdominal, nos rins, no pâncreas. Na verdade, eu fui descrevendo os órgãos que a gente tem dentro do abdômen, que quando eles estão doentes podem cursar com dor, tá certo? Foi só isso que eu disse. Doutor Marcos, às vezes meu ouvido fica com eco quando falo, e o mesmo quando você está no avião, mais ou menos quando você está no avião. Está sendo constante, está incomodando bastante, é como se meu ouvido estivesse tapando, e aí? Essa questão do eco, que a gente chama de autofonia, pelo menos foi isso que eu entendi da pergunta, é como se ela escutasse a própria voz dentro do ouvido. Com essas sensações de quando a gente está no avião, que ele fica tampando, destampando e tal, a gente desconfia muito de um problema na tuba auditiva. A tuba auditiva nada mais é do que um canalzinho que vem do ouvido médio, que é uma região do ouvido, para o nariz e a garganta. Na região entre o nariz e a garganta que a gente chama de rinofaringe. E às vezes essa tuba não está funcionando bem, porque a musculatura dela não está legal, ou ela está com secreção, ou ela está inflamada, e a gente começa a ter esses sintomas. É muito comum acontecer quando a gente tem uma gripe, um resfriado, quando a gente tem rinite, sinusite, quando a gente está muito gordo e começa a perder muito peso de forma muito rápida, também pode acontecer. O ouvinte pergunta se a síndrome de Menier pode dar também em crianças. Não é comum. Quando a gente vê esse conjunto de sintomas numa criança, a primeira hipótese da gente não vai ser síndrome de Menier. Mas existe uma frase que a gente diz que na medicina, como no amor, nem nunca, nem sempre. Então a gente não é comum, mas pode acontecer. Doutor Marcos, queria saber o que pode ser um osso crescendo dentro do nariz no lado esquerdo. Acho que é um osso, diz a nossa ouvinte, ela tem rinite. Geralmente é um desvio de septo. Geralmente a gente tem um desvio de septo, quando é um desvio muito acentuado, ele forma o que a gente chama de esporão. Fica como uma ponta de osso mesmo dentro do nariz, duro. Mesmo que seja de cartilagem, ela é um pouco endurecida. E quando ela começa a tocar a parede lateral do nariz, geralmente a gente, além da obstrução, sente bastante dor de cabeça na região da face. E o desvio de septo, ele tem, no caso, ele traz só esse desconforto para as pessoas? Isso, ele provoca basicamente obstrução nasal e pode provocar, dependendo da situação, dores de cabeça. Só que a obstrução incomoda muito. Você pode conviver com o desvio de septo? Olha, na verdade, uma boa parte da população tem desvio, né? Desvios pequenos que não vão interferir em nada. Quando o desvio começa a comprometer a qualidade de vida, obstrução do nariz, que leva a intolerância à atividade física, a ronco, qualidade ruim do sono e tudo, ele merece ser operado, né? Tratamento de desvio é cirurgia, para corrigir o desvio e o paciente poder respirar bem. Ouvinte pergunta, doutor Marcos, o que pode ser, qual o motivo para o meu nariz todas as noites ficar entupido? Olha, geralmente quando a gente tem obstrução nasal noturna, né, aquele paciente passa o dia bem, mas quando chega à noite, temperatura esfria, que ele deita e o nariz obstrui, geralmente aquele paciente tem algum processo inflamatório dentro do nariz, como a rinite, por exemplo. Pode ser um aumento dos cornetos, a hipertrofia dos cartuchos, como a gente chama, que quando a gente adota a posição, quando a gente deita, o cartucho tem uma tendência a ficar um pouquinho mais inchado, demasiado, e isso provocar a obstrução. Mas a primeira hipótese geralmente é a rinite mesmo. Tem outra pergunta aqui, doutor Marcos, tem um constante rouquidão, chupo pastilha, mas não resolve, e aí? Na verdade é assim, a pastilha na rouquidão é o famoso engana-neném, né? Ela não trata. Ela pode aliviar em determinadas situações, mas ela não vai lhe tratar. Rouquidão é assim, se ela for recorrente, ou se você nunca teve, começou a ter, ela durou mais de 15 dias, você tem que investigar. Você tem que botar o olho nas cordas vocais.
Uma das causas mais frequentes de rouquidão é o abuso vocal. É aquele paciente que fala muito alto, ou que trabalha com a voz, como um professor, um radialista, e pode provocar um trauma vocal e a partir dali o paciente começar a ter rouquidão, né? Calos nas cordas vocais e por aí vai. E outra doença bem frequente que provoca rouquidão, que está muito no dia a dia do consultório do otorrino, é a doença do refluxo. O ácido, quando ele volta do estômago, a primeira estrutura que ele encontra é a laringe, consequentemente as cordas vocais. E pode inflamar a corda vocal e provocar rouquidão. Nessa situação, geralmente o paciente também tem uma sensação de bola na garganta e muito pigarro, além da rouquidão. E quando a pessoa está rouco, eu vejo muito que vocês recomendam, por exemplo, um repouso vocal, em alguns casos, silêncio total. Isso, a principal medida para rouquidão é repouso vocal. Em segundo lugar, hidratação, né? Tá sempre tomando bastante líquido para não deixar a corda vocal ressecar. Evitar os extremos de temperatura, né? Líquidos muito quentes ou muito gelados. E evitar comidas muito condimentadas, como pimenta, cominho, colorau, essas coisas que irritam a corda vocal. Mas, como o Marcos disse, a principal medida imediata é o repouso vocal, falar o mínimo possível. Dr. Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó, ali pertinho do 1º Batalhão de Engenharia e Construção. Telefones 99992-2923. Doutor Marcos, obrigado pela sua participação. Marcos, quero aproveitar a oportunidade para anunciar e informar que, além de Dr. Sérgio, Dr. Wanda e Dr. Silton da cardiologia, agora a clínica está contando com o Dr. Kenio, que está chegando lá agora para integrar a equipe. E além de Césia, né, que já esteve aqui em várias participações, a clínica está contando agora também com outro pediatra, que é o Dr. Aramis. Então, tivemos essa ampliação aí do time. Hoje, a Clínica São José, vocês oferecem várias especialidades, né? Isso, graças a Deus, hoje a gente dispõe de várias especialidades: ginecologia, neurologia, urologia, otorrino, pediatra, endocrinologia, ultrassonografia, neuropediatria. Então, assim, a gente tem um time muito bom lá. Que bacana, parabéns, doutor Marcos. São 7h49 minutos. 7h49 minutos, confirmando 7h49. Eu volto já com mais informações.